esse assunto serve para todo mundo. Até para as pessoas que hoje não entendem o porquê, mas no futuro vão entender por que esse vídeo é importante. É muito bom, rapaziada. Mesmo vocês sendo católicos ou protestantes, qualquer religião, você entender os malefícios de uma doutrina sendo seguida às cegas. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Ó, vamos lá, hein? Começando aqui então a pedidos aí da rapaziada. React ao Lucas Banzoli. Como é um vídeo longo, vou tentar assistir ele inteiro. Aqui já comentando sobre o título do vídeo. Se o Super Xandão assistir o vídeo, ele não vira católico. O Lucas, ele não sabe, obviamente, né? O Lucas, eu sou de família católica, fiz catequese, tudo isso, mas eu nunca segui a religião católica 100%. Eu nunca pertenci às práticas. Eu não gosto dessas coisas. Não gosto. Sempre me pareceu coisa de gado. Então eu sempre fui um questionador. Então, por mais que eu seja tradicionalmente católico, quando me perguntam, eu sempre digo a mesma coisa. Eu não tenho religião. Eu só tento aprender através da Bíblia. Ponto. Então, tem coisas da religião católica que eu gosto, acho legal. E tem outras que eu discordo totalmente. E aí, por conta dessa discordância, de alguns meses pra cá, algumas pessoas que são fanáticas por catolicismo ficaram um pouco ansiosas por essa questão, né? De eu simplesmente questionar e explicar determinadas coisas que são erradas. Isso já foi o suficiente para todo mundo ficar de reboliço. Eu raramente faço esse tipo de vídeo. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo especificamente dedicado a uma pessoa. Porque já faz aí mais de uma semana que Deixar o like aqui, né? Muita gente tem entrado em contato comigo e dito: Lucas, faz um vídeo pro Super Xandão, porque os católicos estão fazendo vídeos tentando converter o Xandão ao catolicismo, apesar do próprio Xandão já se dizer católico, né? Então, só que não é o católico do tipo que eles gostariam que fosse, né? Ele é católico tradicionalista, ferrenho, antiprotestante, assim por diante, né? Então, eles querem converter o Xandão pro catolicismo e aí de forma... O que acontece, Lucas? Ó, veja bem. Não é que eles querem me converter pro catolicismo. Eles não aceitam que eu tenho discordâncias. Eles querem me colocar numa condição de NPC. Eles querem que eu reproduza o que eles reproduzem de argumentos, defendendo tudo de qualquer jeito, achando que está correto perante a Bíblia. Coisa que eu nunca fiz, nunca farei. Então assim, tá tudo errado, eu discordo. Se tem uma coisa que eu detesto é militância, é gadismo, pessoas que não pensam. Eu abomino esse tipo de coisa, né? E eu sempre deixei claro aqui que eu sou de família católica, mas que eu não exerço a religião. Eu não tenho uma religião. Eu não tenho isso. Se eu tivesse uma religião, eu falaria, ó, eu sigo essa religião, essas práticas aqui, ó, X, Y, Z. Não. Eu sou um eterno questionador, serei um eterno questionador. Tem práticas de algumas religiões que vejo como legais, bacanas, não vejo problema nenhum. E outras que eu discordo, outras coisas que são da parte da doutrina, porque não estão de acordo com a Bíblia, entendeu? Só isso. A galera já custa a entender isso. Então imagina. A conversa com o NPC é muito difícil. Ele só quer militar e gritar. Não quer parar para entender as coisas. Inusitada, eu recebi vários pedidos da galera pedindo pra eu responder o Xandão, né? Talvez, acho que eles estão com medo do Xandão e preciso, né? Abraço pra Portugal, Bom, Kung, tamo junto. Eu não assisti nenhum desses vídeos aí que dizem que vários apoios católicos aí fizeram vídeos pro Super Xandão. Eu não assisti nenhum deles, então meu propósito aqui não é me meter. Dos vídeos que eu vi de católicos que me responderam, eu vi acho que 3 vídeos. O cara foi deselegante e eu dei umas burdoada nele. Agora, os outros 2, que foi o João Vitor e o outro companheiro lá, esqueci o nome dele.
Eles me trataram bem, foram pessoas educadas, sem problema nenhum. Só que eles são esse tipo de católico que, assim, é só doutrina. É doutrina católica, doutrina católica, doutrina católica. Não adianta você colocar ali um argumento bíblico, ou você mostrar um versículo bíblico. Não, eles vão voltar pra doutrina, doutrina, doutrina. E aí, não tem jeito. Aí é uma opção deles, né? Que eu respeito, não tenho problema nenhum. O Thales Muniz, isso mesmo. Inclusive, até recomendo o canal deles para quem é católico 100% e gosta disso. São canais bons. Só que eu discordo. Então, não discordo de tudo, mas eu não fico acompanhando porque eu sei que não é a minha forma de pensar aquilo ali. Em debates alheios, é apenas mostrar pro Xandão uma razão apenas para ele pensar melhor antes de virar católico. Então, vamos começar. Quero só, antes de entrar no mérito da questão, eu quero só mostrar essa matéria que eu acabei descobrindo acidentalmente até esses dias, que fizeram, na verdade foi 3 dias atrás, né? Fizeram essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, no Ceará. Olha lá. Tá aí, ó. Pronto. Percebem, ó? Depois eu venho aqui na live e falo assim, ó. Sandoval mandou R$5. Salve Super Desculpa. Olha só. Às vezes, tem católicos que vêm aqui e falam assim: eu não sei de onde vem essa idolatria de santo, por que eles falam assim de Maria, etc. E eu falo a mesma coisa, eu falo, olha, eu também não sei. Queria entender o que eles estão ensinando por aí. Por que tanto católico ele é idólatra? Olha aí, ó. Olha o estímulo aí, ó. Você quer um estímulo maior do que esse? Pegar uma estátua gigantesca da Maria e colocar assim, ó. Como que isso não vai estimular até a pessoa católica que seja mais lúcida e que sabe que idolatria é pecado? Como que não vai estimular ela a idolatrar Maria? Xandão, você tá doente? Maior que o Cristo Redentor. Você percebe aqui, tem a foto da imagem aqui. Olha isso, cara. Qual tua religião? Ou você só usa a Bíblia como base dos seus princípios e crenças? É isso, irmão. Não tenho uma religião. Não tenho. Sou de família tradicional católica, porém não sigo religião. Não sigo. O tamanho da estátua que eles fizeram, né? Eles até dizem aqui que a imagem tem 54 metros de altura, maior inclusive que o Cristo Redentor. Olha isso, cara. Tipo, isso aqui tá tudo errado. Isso aqui não tem o menor cabimento, rapaziada. Não era pra ter estátua de nada. De nada. É uma cegueira espiritual brutal. Que tem 38 metros de altura, ou seja, eles fizeram uma estátua para Maria que é quase o dobro da altura do Cristo Redentor, né? Pra você ver como... Ai, como o ser humano é idiota, cara. Maria passa na frente de Cristo, né? Na teologia deles. Aliás, é algo que eles afirmam sem rodeios, né? Maria passa na frente, até virou lema pra eles. E você pode perceber que na devoção popular, os católicos realmente colocam Maria na frente de Cristo. Jesus é um personagem coadjuvante no catolicismo romano. Você pode notar, por exemplo, que os católicos rezam muito mais a Maria do que a Jesus e a Deus. Inclusive, o Rosário, ele tem literalmente 10 vezes mais rezas a Maria do que Pai Nosso, né? Do que rezas direcionadas a Deus ou a Jesus. Sem falar... Por isso que quando eu vou rezar, eu nunca rezo para Maria, eu rezo para o Criador, sempre. É uma coisa que eu discordo. Das igrejas deles, né, que você vê. Respeito a pessoa, lógico, quer orar pra Maria, pro santo que ela quiser, não tem problema nenhum, não me incomodo com isso, mas eu, por saber o que isso significa realmente, eu não faço. Que a grande maioria delas tem o nome de Nossa Senhora de alguma coisa. Eles falam muito mais em Maria do que Jesus, né? Uma simples carta que eles começam já é sempre Salve Maria. Eles nunca lembram de Jesus. Sempre Maria é muito mais citada, muito mais mencionada pelos católicos do que Jesus. Inclusive é um tanto quanto paradoxal quando você vai para a Bíblia e vê que Maria nem sequer é citada nas cartas doutrinárias apostólicas, né? Se você pegar todas as cartas de Paulo, que são 13, e você pegar todas as outras de Pedro, que eles dizem que foi o primeiro papa da Igreja Católica, de João, né? Enfim, de Tiago, e assim por diante, você não encontra Maria sendo mencionada uma única vez. Depois dos evangelhos... Já não faz uma live com o Lucas Banzoli, seria a base, ele seria mesmo. Ele é... Cara, o Lucas Banzoli é o que eu tô falando. Pra falar sobre esse assunto aqui, o embate de religiões, né? Ele é mestre nisso aí. Ele estuda isso há décadas. Então o canal dele é excelente, rapaziada. Vocês podem seguir, tá? Todo canal que eu recomendo pra vocês aqui, é claro que vocês terão discordâncias, tá? Óbvio, sempre. Porque aqui, essa live não é pagado, pra começo de conversa. Mas que vocês vão aprender muita coisa também, vocês vão, que é muito bom. Maria não é mencionada mais, né? Ela é mencionada ali em Atos capítulo 1, quando ela é mencionada de passagem ali, junto com os irmãos. Eu aprendo um monte. De quando em quando coloco um vídeo dele pra assistir lá, vejo, porque eu gosto de assuntos assim, né? Então, putz, acho muito bom mesmo.
Jesus e os apóstolos aí no Pentecoste, e depois nunca mais é mencionado no resto da Bíblia inteira. Por quê? Porque claramente na Bíblia a gente tem um cristocentrismo, ou seja, a ênfase, o foco tá na pessoa do Senhor Jesus. E esse sim é mencionado de cabo a rabo o tempo inteiro, né? Por isso que eu gosto da Bíblia. Eu tô interessado no quê? Nos ensinamentos do Messias. Esse é o principal para mim. O principal. Nunca disse que outros ensinamentos de santos, que eu considero professores, a própria Maria, que para mim é a mulher mais importante da história da humanidade, nunca disse que isso não é importante. Mas o principal, o que eu tenho interesse real, é no Messias. Agora, no catolicismo não. No catolicismo, Maria, ela toma a dianteira e Jesus acaba sendo escanteado. Tem até o vídeo lá do padre Reginaldo Manzotti rezando 1000 Aves Marias após a missa. E o ex-pastor, inclusive, disse... Olha isso, ó. Veja, ó. Rezando 1000 Ave Marias. Ó, olha só. Se você fazer uma pesquisa breve, o que a Bíblia diz sobre... como que é o termo? Repetições em orações. Olha só. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Base de Natan, excelente comentário, irmão. Ó. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jandive isso que o Léo falou sobre os tais santos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, olha só. Só que assim, as pessoas fazem, não por mal, obviamente, essas rezas cheias de repetições. É porque todo mundo aprende tudo errado por causa de doutrina. E ó, fica por isso mesmo, irmão. Aí é complicado, né? Esse que rezou foi pouco, né? Tinha que ter rezado mais. Agora, veja se algum católico alguma vez rezou 1000 Pais Nossos, né? Eu nunca vi isso acontecer. Mas aquela coisa, né? Pra Maria passa na frente. Então Maria pode aquilo que nem Jesus tem direito. A mentalidade do católico popular é isso, né? Não dá pra negar. Agora, o que muitos apologistas católicos vão alegar é que isso daí é a parte apenas do catolicismo popular, como se fosse apenas o populacho, o povo simples aí, que tem esse tipo de devoção até mesmo exagerada a Maria, mas que na verdade a teologia católica mesmo não ensina isso. E o objetivo desse vídeo é justamente mostrar que essa devoção popular que os católicos têm, descentralizando Cristo completamente, é justamente aquilo que os santos doutores da Igreja Católica disseram ao longo do século. História Ou seja, de Moisés é simplesmente a consequência lógica. Olha isso, Já cara. ouviu da história de Moisés que Essa gente tá foi buscar fazendo. o corpo dele que morreu escondido no deserto para o povo adorar ele em vez do Criador, tendo assim uma batalha espiritual contra o anjo Gabriel pela corte de Moisés para já ser adorado. Não sabia, irmão. Interessante essa história, hein? Então, olha só que interessante, né? O cara usou de uma estratégia inteligente para desviar a fé das pessoas mandou R$5 pro ser errado. Super minha mãe, desde que conheço por gente, minha mãe só reza repetindo. A Bíblia para ela é baseada no que é dito na igreja, não faz estudo bíblico. 2 vezes Então. na semana ela vai pra igreja fazer 1000 Ave Marias. Aí. Passa o dia todo lá, não critico mais não. Então. Não, ela aprendeu o erro, ela aprendeu errado e está presa no erro. A maioria é assim. Isso não é culpa dela, irmão. É complicado. É doutrina. Doutrina é isso. É difícil, irmão. Por isso que eu falo que não vale a pena brigar por causa disso. Quem tiver que aprender, vai aprender. Com você falando ou não. Não adianta. Não adianta ficar brigando. Aquilo que a própria igreja instruiu eles a pensar dessa forma. E para isso, eu vou citar aqui 3 santos da igreja que nem sequer são santos quaisquer, né? A gente tá falando aqui das maiores sumidades da igreja católica. A gente tá falando de 2 deles, inclusive, foram declarados doutores da igreja, e os livros deles, inclusive, vêm com o imprimatur e o livro obstat da igreja católica, ou seja, confirmando, né, que são livres de heresia. Nenhum deles foi perseguido pela Inquisição, nenhum deles teve os livros deles censurados no índex, os livros proibidos, né, pela igreja. Pelo contrário, né, até hoje eles são extremamente citados pelos católicos, lidos o mundo inteiro, altamente recomendados por papas e assim por diante, né.
Então a gente tá falando aqui de autores que são livres de qualquer suspeita de heresia. E eu já vou desde já pedir pra você e pro Super Xandão também, se o Xandão assistir esse vídeo, que assista até o final. Não precisa fazer um Vambora. né, nem longe disso, porque eu sei que o vídeo vai ficar longo, né? Porque tem muita coisa pra comentar aqui. Mas isso aqui é um assunto extremamente pertinente. Esse assunto serve pra todo mundo. Até pras pessoas que hoje não entendem o porquê, mas no futuro vão entender por que esse vídeo é importante. É muito bom, rapaziada. Mesmo vocês sendo católicos ou protestantes, qualquer religião, você entender os malefícios de uma doutrina sendo seguida às cegas. Mas assista até o final, porque é muito E mesclado com o napolitano. A mentalidade católica e aquilo que eles realmente pensam, né? Mesmo que muitos deles evitem dizer esse tipo de coisa em público no dia de hoje, porque já começou a ficar feio, né? Mas enfim, vamos começar agora com o livro das Glórias de Maria, do Santo Afonso de Ligório. Olha o que ele vai escrever, tudo isso aqui é print que eu tirei do livro dele. Qualquer um que pesquisar na internet encontra. Olha o que ele vai dizer aqui. Manda que nós já estompa. Porque realmente é meio assustador. Obrigado, ô Acade. Deus abençoe, irmão. Obrigado pelo sub, tudo nosso. Eu vi uma vez, em visão, duas escadas. Uma branca e a outra vermelha. Sobre a última, ou seja, sobre a vermelha, estava Jesus Cristo. O que acha sobre usar medalha da Cruz de São Bento? Eu não vejo problema nisso daí. Você usar um colar de São Bento. É uma coisa que eu não vejo problema. Ou uma pulseira, isso aí. Aí eu já não vejo nada demais. Porque isso é um acessório. Se você gosta de usar colar ou pulseira, você vai acabar usando um colar, uma pulseira, de qualquer jeito. Pelo menos ali você está usando uma coisa que é boa. São Bento foi um cara foda, um cara base. Eu não vejo problema. Isso daí não é, na minha concepção, uma Moisés mandou idolatria. Isso é só... Ouvi dessa história de Moisés, muito parecida Não vejo problema nisso daí. idolatria de Maria. O povo, quando Moisés sumiu, adorou um bezerro de ouro. O Criador, sabendo da adoração que seria feita a Moisés, levou ele para morrer no deserto, onde uma liga foi atrás do corpo. Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu acho muito melhor você usar uma pulseira ou um colar de um santo, ou do próprio Messias com a cruz, né? Embora a cruz também possa ser usada como um símbolo pagão, porque tudo que nós utilizamos, irmão, é pagão, é alguma coisa pagã. E ser pagão não significa que é idolatria da sua parte. Eu tô aqui usando uma camiseta da Army, mas eu não idolatro a Army, o símbolo da Army. Eu posso usar uma camiseta do Superman, eu não tô idolatrando o Superman. Tô usando porque gosto. Então, se você gosta de usar acessório, uma pulseira, por exemplo. Eu gosto de usar pulseira, ou eu gosto de usar um colar. Poxa vida, eu tenho opções. Eu vou usar um colar de caveira? Se você gostar, eu não acho legal. Eu acho melhor das opções você usar de um santo. Você não tá idolatrando, você gosta do símbolo, não gosta? Você não gosta do que aquilo representa? Legal. Então, eu penso isso. Se for pra usar alguma coisa, usa algo que seja, pelo menos, né, considerado santo. E sobre a primeira estava sua mãe santíssima. Reparou como alguns tentavam subir pela escada vermelha, ou seja... Agora, isso é diferente de rezar pra São Bento, tá? Que é outra história. Rezar pra São Bento, colocar um altar na sua casa com estátua de gesso de São Bento, colocar estátua de gesso de Maria, ficar enchendo sua casa dessas coisas, tá entendendo? Isso aí é desnecessário. A escada de Jesus, mas caíam logo depois de subirem alguns degraus. Tornavam a subir outra vez e outra vez caíam. Foram avisados de que deviam subir pela escada branca, e por essa os viu subir felizmente, porquanto a Santíssima Virgem lhes dava a mão, e assim chegavam seguros ao paraíso. Ou seja, ele literalmente falando que não é para usar a escada que leva a Cristo, mas sim a escada que leva... Pera aí, rapaziada, rapidão. Fã do Ítalo Santos e do Carlinhos Maia mandou R$5. Super, Tatá e Cocielo voltaram, agora posso trabalhar. Isso daí provavelmente é o que eu tava especulando. Foi tudo armado pra gerar marketing. Eu acredito que tenha sido isso. Na verdade tá bem na cara pra mim. Bora. Maria, porque Maria estende as mãos para levar as pessoas, né, para junto dela, mas Jesus não, né? O Jesus católico, ele deve detestar os devotos dele, e por isso ele deixa cair quem vai buscar ele, né? É uma coisa surreal, né? Merda que fica falando merda, além de mais 5 pro Bitcoin? Acho que pode ficar fazendo live a hora que quer. Mas na Bíblia é exatamente vai tomando aquilo que a gente vê.
Vinde a mim, Jesus diz. Todos vocês estáis cansados, sobrecarregados, eu lhes darei repouso. O tempo inteiro, Jesus falando para vir até ele diretamente, né? Vou colocar, inclusive, vários versículos aqui na tela, né, para não ficar estendendo no vídeo. Mas no catolicismo, não. No catolicismo, Jesus, ele tá se lixando para quem vai até ele, deixa cair, deixa se lascar. E é Maria que faz esse papel que na Bíblia compete a Cristo, né? É uma coisa realmente assustadora. Então aqui, literalmente, a gente vai ver o tempo inteiro, eles literalmente colocando Maria acima de Deus. E se você acha que eu tô exagerando... É bom ter imagens, uma pra lembrar da casa das nossas mães faz bem. Ô irmão, então, é aí que tá. Vocês estão confundindo ter imagem de um santo, de qualquer coisa que seja na sua casa, com idolatria. A gente, quando fala de idolatria, é uma coisa muito mais profunda. Idolatria é você literalmente colocar, venerar, adorar aquele objeto, aquele santo, mais do que o Criador. A sua mãe, ela pode ter aí um quadro na sua casa porque ela gosta. Um quadro em si só. Uma coisa é ter um quadro, outra coisa é você prestar culto àquele quadro, com uma imagem ali, seja de santo ou qualquer outra coisa, tá entendendo? Dá uma olhada naquilo que ele vai dizer agora. Não receia São Bernardino de Siena em concordar com a sentença de que... Por isso que eu falei a questão da pulseira do colar de São Bento que vocês perguntaram. Isso em tese não vejo problema. Ao império de Maria, todos estão sujeitos. Até o próprio Deus. Isto é, Deus lhe atende os rogos como se fossem ordens. Vamos ver o que está acontecendo com meus filhos aqui na Terra, né? Nossa Senhora manda em Deus. E Deus faz o que ela quer. Ó, aí ó, aqui ó. Aqui nós chegamos... Ai, Bob! Aqui nós chegamos num ápice de uma coisa que vira um problema. Vocês repararam o que esse cara falou? Vocês viram? Ó. Olha isso. Aqui na Terra, né? Nossa Senhora manda em Deus. Como é que um líder, um padre, esse cara, ele tem que ter um mínimo de sabedoria, né? Como que chega numa conclusão dessa? Da onde que saiu isso, meu Deus do céu? Isso aqui, na mente de um gadólico, não de um católico consciente. Na mente de uma pessoa que é gada de religião, ela acredita, ela acha que é normal, assim. A gente já entendeu, muda de assunto, mandou... E Deus faz o que ela quer. A gente já entendeu... Não entendeu nada! Ou seja, até Deus está sujeito ao império de Maria. Olha o nível que a coisa chega, né? Chega a arrepiar aqui, tamanha heresia, né? Enfim, aí depois ele vai dizer, Maria, sim, sois onipotente, colocou Deus toda a igreja, não só sob o patrocínio, senão também sob o império de Maria. Aí depois ele vai dizer que algumas vezes, mais depressa se obtém as graças, recorrendo a Maria, do que recorrendo ao próprio Salvador, Jesus. Olha Cristo. isso, eu falei, a mão chega a que é a hora de abrir live. Meu Deus, irmão. Né, tamanha heresia. Eu me sinto às vezes até pecando, até blasfemando só de ler esse tipo de coisa. Os caras viajam. Não se sinta pecando também só de ouvir. Enfim, aí depois ele vai dizer, embora a lua receba o sol toda a sua luz, leva menos tempo que ele para descrever seu curso. É-lhe suficiente um mês, ao passo que o sol gasta um ano para perfazer o seu giro. Isso motiva então as palavras de Edámiro ao afirmar que a nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que se chamarmos por Jesus. O que eu posso comentar sobre essa coisa aqui, né? Que doideira, a besta irá mudar os tempos e a lei, a perseverança dos salvos são os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E outro verso também diz assim, também lhe dei os meus sábados para que fosse sinal entre mim e eles. Então a salvação é pela fé e pela guarda dos mandamentos e sem dúvida pela lembrar do dia esquecido, o mandamento esquecido, que é sinal entre mim e eles, que é o sinal entre Deus e o homem, que é o sábado. Legal, irmão. E que dia que é sábado? Não, é só perguntar pra ele, quando que é sábado, irmão? Só pra saber, só. Ou melhor, né? Quando que é o Shabat? Agora presta atenção no que ele vai falar agora. Quando nos dirigimos a essa divina mãe, não só devemos estar certos de seu patrocínio, mas às vezes seremos até mais depressa atendidos e salvos, chamando pelo nome de Maria, do que invocando o santíssimo nome de Jesus, nosso Salvador. E eis a razão que dá o escritor. Cristo, como juiz, tem o ofício de punir. A Virgem, como padroeira, tão somente tem o de compadecer-se. Quer com isso dizer que achamos a salvação mais depressa junto a Maria do que junto ao Filho. Em Jesus, vemos também o nosso juiz, cujo ofício é castigar os ingratos. Ao recorrermos a ele, facilmente então nos pode faltar a confiança. Mas ainda Maria, cujo ofício outro não é que o de compadecer-se de nós como mãe de misericórdia e de proteger-nos como nossa advogada, parece que a nossa confiança se torna maior e mais segura. Ou seja, maior e mais segura do que em Jesus, né? Da onde os caras tiraram isso, velho? Que...
muitas coisas. Aí ele termina da melhor. E mesmo assim é fácil pra mim ainda. Muitas coisas se pede a Deus e não se alcançam. Pedem-se a Maria e conseguem-se. Então, pra terminar com chave de ouro mesmo, né? Esse show aqui de aberrações aqui é uma blasfêmia atrás da outra, né? É uma coisa assim, o próprio demônio parece ter inspirado esse livro aqui. Mas esse trecho aqui, ele vai reforçar esse pensamento ao longo do livro inteiro, porque a forma que não apenas ele, mas também os outros santos ali da igreja naquela época, eles pensavam exatamente assim, que Jesus era um juiz implacável, severo, um cara, tipo um velho rabugento de longas barbas brancas, alguém que de poucas ideias. Então você não tem que ir a Jesus diretamente, porque Jesus ele vai se incomodar com isso, né? Então Jesus é muito rígido, é muito rigoroso. Então é tipo aquele pai que é muito pavio curto, então você não tem medo de ir até ele. Então o que você faz? Você vai até Maria, que é a nossa mãe, e aí ela sim é doce, é amorosa, é bondosa, é cheia de misericórdia, de clemência, enfim, todos os atributos que a Bíblia vai atribuir a Jesus, eles vão tirar de Jesus e atribuir a Maria. Por quê? Para fazer as pessoas irem para Maria e não para Jesus. E justamente por isso ele diz que a gente é mais rapidamente atendido. Que extrapolação, hein? E salvo indo para Maria do que indo para Jesus. Mas calma que ainda tem como piorar, vamos ver. Se o meu Redentor, ele diz, por causa das minhas culpas, me lançar fora dos seus pés, eu me prostrarei aos pés de Maria, sua mãe, e deles não me afastarei, enquanto ela não me alcançar o perdão. Santa mãe, olha isso. Sem entender a diferença não dá. Mandou uns R$5. Santo intercede, imagem só lembra, adoração é só a Deus. Mas hoje, muita gente confunde e trata santo ou imagem como se fosse Deus e isso vira idolatria. Aí, ó, olha aqui. As pessoas não sabem a diferença, aí é difícil entender mesmo. Olha que problema brutal que tem aqui. O cidadão acredita que se ele chega até o pai e não é aceito, não é perdoado, ele volta pra Maria até ser perdoado. Cara, você só é perdoado pela graça. Tipo, e não é nenhuma questão de, assim, perdoar. Se você receber a graça, você é salvo. O Criador já sabe que você é um pecador. Tipo, ele já te perdoou. Por isso que Jesus veio para ser crucificado. Isso aqui é brutal, isso aqui é uma coisa tão horrível de se ler, ó. Alguém que acredita nisso, o purgadismo, é tão burro. Meu Deus, isso aqui invalida a graça, invalida o Espírito Santo, invalida o sacrifício do Messias. Isso aqui tá invalidando tudo. Tipo, não tem raiz nenhuma disso aqui na Bíblia, não tem nada disso aqui. É doutrina, que sabe-se lá de onde, quem que inventou isso. Meu Deus, cara. Olha isso. É muita forçação de barra isso aqui. Ele deixa os caras lá caírem da escada, quando estão tentando subir pra alcançar ele, né? Aí agora ele ainda diz que ele lança fora dos pés dele alguém que tá buscando Jesus. E enquanto Maria não faz isso, Maria ele não vai se afastar enquanto não alcançar o perdão. Ou seja, ele tá literalmente dizendo que pessoas que são rejeitadas por Cristo são aceitas por Maria. Por quê? Porque toda a ideia dele, a intenção dele aqui é pintar Jesus como um malvadão e Maria como sendo doce, bondosa, amorosa e assim por diante. Tudo isso para induzir as pessoas à idolatria. Tudo isso para desviar as pessoas de Cristo e levar elas para longe de Deus. Agora, compara isso com a Bíblia, onde Jesus sempre diz para vir a ele os que estão cansados e oprimidos, onde diz que se alguém tiver sede, venha a mim e beba, onde ele diz que fará tudo aquilo que pedir em nome dele. É difícil tentar reconfigurar essa questão na cabeça dos fiéis já convertidos. No caso das Ave-Marias, por exemplo, infelizmente a doutrina já foi muito constante e para eles é o certo. Minha avó é católica, eu apenas escuto ela e não refuto. Zero problema, irmão. Sua avó com certeza é uma pessoa excelente de coração. Não misturem as coisas. Isso aqui não é para ser de modo algum um ataque pessoal a uma pessoa. Não é esse o ponto. É o sistema. O importante de conversar sobre isso é para as pessoas entenderem o sistema. É o que o sistema faz com a mente do indivíduo. Sua avó não tem culpa de nada. Ela aprendeu assim. E ela vai continuar assim. Agora olha que interessante. Quando você vai ler a Bíblia, ó, é o oposto. Tá aqui os versículos, ó. Só que aí não adianta você mostrar versículo também para os caras que são orgulhosos demais e só querem pregar a doutrina, porque eles não aceitam, né? A tal da sola escritura. Mas tá aqui, ó, claríssimo na Bíblia, ó. Tá claríssimo. Onde diz que todo aquele que vira ele, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, exatamente o contrário.
Ô, caramba, dados oprimidos, onde diz que se alguém tiver sede, venha a mim e beba, onde ele diz que fará tudo aquilo que pedir em nome dele, onde diz que todo aquele que vir a ele, de modo nenhum lançarei fora, ou seja, exatamente o contrário daquilo que o Ligório diz, né, onde ele diz que ele é o único caminho que leva ao Pai, e assim por diante, né, então eu acho que, eu acho que nem preciso aqui entrar muito na questão bíblica da coisa, porque é a coisa mais óbvia que existe, mas eu só tô mostrando aqui o contraste com essas obras católicas aí, pra você ver, né, a diferença entre a teologia católica e a Bíblia. Aí depois o Ligório vai dizer, se Deus está irado contra qualquer pecador, e Maria toma sua conta para protegê-lo, ela detém o filho para que não o castigue e salve-o. Ou seja, Maria... Cara, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo isso? Pô, mano, é isso que eu falo, ó. Você não tem como, cara. Não dá pra uma pessoa que ainda tem um pouco assim de... Cara, de veia, de questionador... Da onde que sai isso, cara? Quem que determinou isso, bicho? Puta merda. Olha que forçação tremenda de barra, irmão. Poxa vida, não tá óbvio que isso aqui tem alguma coisinha errada nisso aqui, não? Não tá? Sério? Meu Deus, irmão. O que o demônio não faz para distanciar o ser humano do Criador. Inacreditável. Exatamente. O demônio dá risada, ele dá risada. Porque depois a gente ainda acaba ficando que nem tonto brigando com as pessoas. Por isso que eu sou contra isso aqui. Eu falo, não briga. Ataca a doutrina, ataca o sistema, mas não adianta brigar com a pessoa. É foda. Não adianta, dividir pra conquistar. Não tem jeito. Aprende aqui a não ser gado. Ela detém apenas o diabo, as forças do mal. Não, ela detém o próprio filho. Então, quer dizer, o filho tá louco pra punir as pessoas, castigar, fazer maldades mil aí. E Maria tem que frear o filho pro filho não fazer essas maldades aí. Olha o tipo de coisa que eles acreditam, né? Aí depois ele diz, Deus, antes de no mundo existir Maria, se queixava de não haver quem o impedisse de punir os pecadores. Mas agora é Maria quem o aplaca. O que eu posso comentar disso, minha gente? Eu acho melhor passar pro próximo mesmo. Ele vai dizer, não temos demônios, porque vós sois, falando de Maria, mais poderosa que o inferno todo. Não temo vosso filho, justamente irritado contra mim, porque uma só palavra vossa o aplacará. Ou seja, a palavra de Maria detém os demônios e detém o próprio filho dela. Você acha que os Mormons é doutrina satânica? Olha, cara, eu não sei a origem dos Mormons, esse que é o problema. Mas que tem coisas ali satânicas, tem. Ali tem coisa muito esquisita. Nossa. O Inteligentista um dia fez um vídeo falando da religião Mormon, porque é uma religião que eu nem conhecia, faz muito tempo que eu vi. Eu não tenho muita informação sobre ela, mas do que eu vi tem umas coisas lá que, nossa, literalmente assim, é coisa de que você vê que tem um caráter ocultista assim, entendeu? Na parada. Umas coisas muito doidas lá. Então, eu acho que isso daí já entra numa área mais voltada pra algo satânico, algo maligno, assim, sabe? Acho que o nível de engano ali é brutal. Mas não conheço, não. 100%. Eu detém o próprio Senhor Jesus. É, uma coisa de caráter de seita, um negócio assim. Sabe? Eu achei muito estranho na época. Muito, mas muito mesmo. Aqui ele ainda ousa, né, colocar lado a lado os demônios e Jesus contra ele. E do lado dele, quem tá defendendo ele, é claro, é Maria, né? Sendo que na Bíblia a gente nunca vê Maria sendo chamada de nossa advogada, e pelo contrário, a gente vê claramente o João dizendo que Jesus é nosso advogado, né? Ele diz que temos um advogado junto ao Pai, não dois, como se Maria fosse uma delas, né? Embora na teologia do Afonso de Ligório, Jesus sequer era advogado, né? Jesus é apenas o juiz que vai punir, e Maria que é a nossa única advogada. Na teologia católica, Maria é a nossa advogada para nos defender contra o próprio Senhor Jesus, né? Olha só, que nível de doideira, meu Deus. Depois ele diz, tendo eu o vosso favor, não temo nem mesmo a cólera de Deus, pois basta uma súplica vossa para aplacá-lo. Então a imagem que eles têm de Deus aqui é a mesma imagem que os pagãos tinham, né? Então, um Deus sádico, cruel, né? Um Deus pavoroso, tenebroso, assim, que a gente tem que ter medo dele. Boa tarde, Jamilson! Santificados pelo sangue do Cordeiro. Mas pra ele não, pra ele Deus é alguém que a gente tem que ter medo, mas não se a gente tiver Maria a nosso favor. Aí Maria vai acalmar a cólera de Deus, né? Porque Deus é um ser irado contra a gente, mas graças a Maria, Maria deixa Deus mansinho, pra ver como é que as coisas são do catolicismo. Aí depois ele diz, ó minha rainha, sede-me advogada junto a vosso filho, a quem não tenho coragem de recorrer. Aí você nota o contraste bíblico, onde Maria não apenas não é chamada de advogada em lugar nenhum, né? Muito menos de advogada em relação ao próprio filho, né? Como ainda ele diz que não tem coragem de recorrer ao filho. Por quê? Porque ele tem aquela visão de um Jesus que é cruel, que é malvado, que é rigoroso, que é, né? Enfim, que é alguém que não tem coragem, tem medo de Jesus. Vamos lá. Mas não... Jesus ia às sinagogas aos sábados, Lucas 4,16.
O sábado é o 7º dia da semana criado por Deus em Gênesis, e o domingo não existia na Bíblia como dia de descanso. A contagem bíblica é da sexta-feira, que seriam 6 dias, e o 7º dia de descanso, o sábado. Então o domingo seria um dia de trabalho normal, seria o primeiro dia da semana, que seria até a sexta-feira. E o 7º dia, que seria o dia 7, o descanso, o Shabat. Aí a explicação do cara foi boa. Foi boa ainda. Não de Maria. De Maria não, porque Maria é bondosa, amorosa e assim por diante. Aí depois ele... E quanto aí a outra coisa do cara do Shabat, irmão, se você quer fazer isso daí que você falou do domingo, o 7º dia, o Shabat, você quer guardar, fica à vontade. O que eu tenho pra te dizer é, depois do sacrifício do Messias, nada disso mais se faz necessário. Vai da sua vontade. Disse para os fiéis pararem de adorar Maria. Povo burro, se seus burro não tem nada de guardar sábado, não seus burro. É que não adianta explicar, porque tem gente que se apega muito a isso, entendeu? Do sábado. Já falei várias vezes que não tem mais isso hoje em dia de guardar o sábado. E que segundo o calendário pagão, que é o que nós utilizamos e que aprendemos, nem tem como você saber quando é o sábado, que seria o Shabat. O que o cara explicou ali sobre o Shabat e o domingo ainda, beleza, faz sentido, show. Só que mesmo assim, isso é uma coisa que vai muito mais do critério dele, isso vai muito mais da vontade dele de querer guardar o Shabat ou não, né? Do que uma regra que deve ser feita por todo mundo. Justamente por causa do sacrifício do Messias que já foi feito. Não, Davi, não é tão simples assim, irmão. Qual livro você mais gosta de ler? Eu gosto de ler a Bíblia, irmão. Não tem livro melhor. Não tem lugar onde você tem mais sabedoria do que ali. Lê Eclesiastes pra você ver que beleza que é. E diz, mas como em Jesus Cristo reconhecem termos os homens a majestade divina, aprove a Deus dar-nos outra advogada a quem recorrer, pudéssemos com maior confiança e menor receio, e temo-la em Maria, pois ela nada tem de severo e terrível, mas é toda suavidade, toda clemência e toda amabilidade. E o curioso é que o autor de Hebreus diz que nós temos toda a confiança. O negócio é que Jesus, ele aboliu o Velho Testamento, ou seja... Não aboliu. O sábado era uma lei. Mas a carta aos Paulos diz que a gente não é salvo pela lei, e sim é salvo pela graça. Ou seja... Isso aí tá certo. Nosso Senhor Jesus é o que faz a gente ter a salvação hoje em dia, e não pela lei, do sábado. Isso aí tá certo, show. A segunda parte você acertou, mas ele não aboliu o Velho Testamento. O Velho Testamento é tão importante quanto o Novo. Jesus veio para fazer a lei ser cumprida. Não tem nada a ver com abolir nada. Não aboliu lei nenhuma, não aboliu nada. Tá? Nada. Então por isso que eu repito, falo de novo, se você quiser ter aí o Shabat e quiser guardar por uma questão de tradição, porque você gosta, sente bem, beleza. Agora, exigir isso das outras pessoas como se fosse uma regra, que é uma regra que tem que ser seguida por todo mundo, isso não tá certo também. Entendeu? De ir direto ao trono da graça, né? E sem ter que passar por Maria. Mas aqui ele diz que nós não temos que ir direto a Deus, porque nós não temos confiança para isso, né? Tá falando escondendo no banheiro. Parecia mesmo. E temos que ir a Maria, porque aí sim a gente tem mais confiança e menor receio. Cara, imagina os escritores bíblicos lendo esse tipo de atrocidade aí, né? De que a gente não tem que ir a Jesus por medo, né? Falta de confiança, né? Cara, meu Deus do céu, é uma coisa assim completamente aberrante. Aí depois ele diz, essa daqui eu acho que é a pior parte. Se os nossos pecados nos fazem ter medo de nos chegarmos para Deus, cuja majestade infinita ultrajamos, não devemos recear de recorrer a Maria, pois nada nela existe que inspire terror. Ou seja, a gente deve ter terror de Deus, mas de Maria não. Então, ao invés da gente ir para Deus, porque Deus é um ser aterrorizante, a gente vai para Maria, porque Maria, como ele diz, é toda suavidade, toda clemência e toda amabilidade. Rapaz, olha isso, irmão. Então, você percebe que, no fundo, a ideia dele, a intenção dele, nunca foi de realmente glorificar Maria, honrar Maria, de fato, como a Bíblia ensina, né? Porque você tem um jeito certo de honrar a criatura sem tirar a glória do Criador. É que nem Deus diz lá em Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Então, a gente vê que a glória que pertence a Deus, a gente não divide a criatura. Paulo vai explicitamente condenar essa divisão da glória de Deus com a criatura lá na sua carta, no começo ali da carta dele aos Romanos, pois honrar e servir mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Então, o que o Afonso de Ligório está fazendo aqui, na verdade, a grande intenção dele por detrás dessa obra, nunca foi honrar realmente Maria, porque a própria Maria da Bíblia teria horror dessas coisas aqui que ele escreveu. Se ela realmente tivesse algum superpoder aí, que ele diz que ela é onipotente, né? Se ela realmente tivesse superpoderes, ela fulminaria Afonso de Ligório por dizer essas autoridades. Ô, João, você pode inclusive pegar
de Deus, é criar uma caricatura de Deus, onde Deus é praticamente o próprio diabo em pessoas. E aí, como a gente não pode ir direto para Deus, porque Deus é um ser aterrorizante nas palavras dele mesmo, então o que a gente faz? A gente vai para Maria, que essa sim é boazinha, né, caridosa e assim por diante. Ou seja, a intenção dele nunca foi realmente de honrar Maria, é simplesmente de desonrar o Criador, né, que é exatamente o intuito que tem por detrás de toda idolatria. Aí depois ele diz: @Leondini superchat de R$5. Eu não vim abolir a lei, vim cumpri-la, tanto que pecado é descumprir a lei. Para o não-judeus, os apóstolos frisam só algumas coisas em Atos 15. Boa, Léo. Isso aí, irmão. Eu não vim abolir a lei, vim cumpri-la. Show. E o pecado é descumprir a lei. O beato Henrique Suso protestava que as mãos de Maria havia confiado sua alma. Se o juiz tivesse de condená-lo, queria que passasse a sentença pelas mãos misericordiosas da Virgem, porque, como esperava, esse caso ficaria suspensa à execução. O mesmo digo espero para mim, ó minha Santíssima Rainha. Ou seja, o juiz, que no caso é Deus, iria condená-lo, né, no dia do juízo, mas justamente por isso ele não queria ser julgado por Deus, mas sim por Maria, né, porque ele sabe que se fosse julgado por Maria, Maria iria inocentar ele, mas se ele fosse julgado por Deus, Deus iria condená-lo, né? E é muito triste ter que dizer isso, mas biblicamente falando, né, todos eles falam que é Deus para julgar mesmo, né? Então, uma coisa que sempre me fez pensar muito é que o Papa é escolhido por outros homens. Ele nem é descendente de Pedro ou discípulo de Jesus, e mesmo se fosse, o povo prefere escutar o Papa. Até mesmo pastores do que ler a Bíblia tá na mão na frente. Perfeito, irmão. Lúcido, totalmente lúcido. Você tem razão nisso. Tem razão no seu pensamento. Por que isso acontece? Porque precisa de um sistema. Precisa criar um centro de autoridade onde ninguém questione. Eu vou jogar assim, caramba. Não precisa mentir para nós. Ver as religiões no engano assim é decepcionante, já que muitas pessoas vão para a igreja com boas intenções e caráter. Concordo 100%. É isso que me deixa triste, cara. Complicado aí pra ele. Aí continua: ó Virgem Imaculada, estamos sob vosso patrocínio. Por isso, a vós unicamente recorremos, suplicando-vos que não consistais que vosso filho, irritado por nossos pecados, nos abandone ao poder do demônio. Ou seja, ele está suplicando que Maria não permita que o filho dela pudesse entregar a gente ao poder do demônio. Como se Jesus tivesse a pior das intenções a nosso respeito, mas mais grave ainda do que isso, como se Maria tivesse poder sobre Jesus hoje no céu. Tipo assim, Jesus quer entregar a gente pro capeta, mas Maria tem o poder de impedir Jesus de fazer isso. Então a teologia dos santos católicos sempre foi essa, que Jesus tá louco da vida para fazer o mal contra a gente, mas Maria tem que se intervir ali para impedir que esse mal seja executado contra a gente, né? Então, é assustador, mas é aquilo que eles defendem, né? E depois, claro, chama Maria de a medianeira entre Deus e os homens. Se você ler 1 Timóteo 2,5, você vai ter uma Que doideira. surpresa, né? Claro que, como o Ligório não tinha esse hábito de ler a Bíblia, e quase nunca cita o versículo bíblico na obra dele. Tipo, olha só, por que eu falo que chega uma hora que fica inútil a discussão com quem tá preso só na doutrina. A Bíblia literalmente fala A e a doutrina fala B. Sempre que você cita a Bíblia, eles correm pra doutrina. Olha isso, cara. Olha o que a Bíblia tá falando, ó. Não tem como ser mais claro do que isso. Tá literalmente cristalino aqui, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, né, infelizmente ele não estava consciente disso, né, mas é apenas um mero detalhe, né, quem se importa com a Bíblia do catolicismo romano. Aí depois ele diz: pois sabe muito bem que com suas meigas e prudentes súplicas aplacar a justiça de Deus. Louva por isso Deus e quase lhe agradece, porque o detém de castigar os culpados como mereciam. Então, veja só que coisa, gente, ele não apenas vai dizer que... Exatamente, ô irmão, era pra ser fim de discussão isso aqui, pois é, mas... Olha como o sistema é demoníaco, cara. Nem com a informação, com a verdade escancarada, ainda continua tendo um puta sistema religioso, uma baita briga de religião. Mortes aconteceram na história por causa de religião. Guerra, irmão. Guerra brutal mesmo, de espadada, machadada, guerra, morte. Cara, é loucura, irmão. É foda. Eu falo, é foda. Claro, né? Parece que é a Maria que deveria louvar Deus, mas no catolicismo é o inverso. Rapaz. É Deus que louva Maria. E por que Deus louva Maria? Na verdade é mais que isso, né? Deus louva e agradece Maria. Por quê? Porque Maria está impedindo Deus de castigar os culpados
como eles mereciam ser castigados. Quer dizer, o culpado merece pagar por aquilo que ele fez, mas ele não vai pagar por quê? Porque Maria impede Deus de fazer isso. Mandou né? 5 E Deus reais. ainda tá agradecendo ela por isso. Salve, é realmente Xandão. uma aberração atrás da outra, né? E depois ele vai dizer, coloca-se Maria continuamente entre Deus e os pecadores para lhe aplacar a ira. Isso aqui é em consonância com tudo aquilo que a gente já viu, né? Base do Pix aí, irmão. Misericórdia, aplacai o vosso filho. E depois ele vai dizer, se não tiverdes compaixão de nós, vós que sois a mãe de misericórdia, que será de nós quando o vosso filho nos vier julgar? Ou seja, ao invés de Deus ser misericordioso, como a Bíblia toda vai descrever do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, e o próprio Senhor Jesus Cristo é alguém cheio de misericórdia e graça, em nosso favor, mas na visão católica não. Na visão católica, se Maria não intervir ali, né, em nosso favor, aí já era pra gente. O filho é que não vai ser misericordioso, né? Então por isso que a gente depende da mãe de misericórdia. Por quê? Porque eles não têm um pai de misericórdia, eles não têm, né, no caso um filho, no caso o Senhor Jesus, de misericórdia. Pra eles, a única pessoa misericordiosa na Trindade, que virou uma quaternidade, né, virou uma quarteta fantástica do catolicismo romano, é Maria, né? É a única que tem alguma misericórdia pra com a gente. Aí depois ele diz, a vós, rainha do mundo, erguemos nossos olhos. Nós devemos comparecer perante o juiz, depois de tantos pecados. Quem o aplacará? Ninguém melhor do que vós para fazê-lo, ó Santa Senhora. Aplacai a cólera do vosso filho. Depois ele diz, os demônios apresentaram meus pecados no tribunal de Deus, e já estavam prontos para me arrastar ao inferno. Quando sobreveio a Santíssima Virgem, lhes disse, para onde levais esse moço? Que tendes a ver com um servo meu, que me serviu tanto tempo em minha congregação? Olha isso, irmão. Ou seja, várias coisas aqui pra comentar, né? Primeiro ela diz, ela não fala de um servo de Deus. Maria pra esses caras literalmente é uma espécie de, sei lá, cara, Capitã Marvel, né? A força, ela é uma super heroína, assim, ela é uma entidade cósmica. Ela resolve a parada toda. Ela é a mãe que te protege do papai cruel, que é o próprio criador, que ele é bravo. Igualzinho na família, né? Se o seu pai ficar sabendo, você apanha. Aí você corre pra sua mãe. Caramba. Super. Hoje dá para reagir a uma carnívora vs 30 veganos. É doideira, doideira. Não sei, irmão. Se der tempo, senão deixa pra amanhã, pô. Hoje eu tô defasado, eu tô cansado pra caramba. Vamos ver até que hora dá pra fazer live aí.